Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, a Câmara Mirim de Canelinha e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia a todos. Hoje tratarei sobre o desperdício de água e de alimentos. Mas qual é o verdadeiro significado da palavra desperdício? Segundo o dicionário, significa ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar da maneira como deveria, falta de proveito, perda. No planeta Terra, apenas 3% da água é provida para o consumo, mas uma menor parte dessa porcentagem encontra-se em locais de fácil acesso. A maioria se encontra em locais de difícil acesso, em geleiras ou icebergs, por exemplo. O Brasil enfrenta uma crise hídrica há alguns anos, principalmente na região Nordeste, mais precisamente no Sertão. Segundo o site EOS Consultores, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos. O mesmo site traz um gráfico muito interessante. O gráfico mostra que 72% da água no Brasil vai para a agricultura, 11% vai para o consumo animal, 9% para o consumo urbano, 7% para as indústrias e 1% para o consumo rural. No Brasil, os estados de São Paulo e Minas Gerais já enfrentam racionamento de água. Em São Paulo, 32% da água distribuída é desperdiçada, conforme dados da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Mas como podemos evitar o desperdício de água? Basta não deixar a torneira aberta, diminuir o tempo de banho, lavar a louça e escovar os dentes com a torneira fechada e reaproveitar a água da chuva para lavar o quintal e regar as plantas. Com a água da chuva, também podemos lavar o carro, a moto e a calçada, diminuindo o desperdício. Também devemos fiscalizar as tubulações e sistemas públicos de distribuição, pois pode acontecer falhas técnicas ou até por desvios ilegais. Precisamos de quantos litros de água por dia para suprir nossas necessidades? Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, é recomendável o uso de 110 litros de água por habitante e dia, mas o brasileiro gasta em média 163,3 litros de água por habitante e dia. Outra forma de desperdício que acontece na sociedade é o de comida. Segundo a FAC, Agência das Nações Unidas preocupada em erradicar a fome, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase inicial da produção. Outros 46% ocorre nas etapas de processamento, distribuição e consumo. No mundo, cerca de 821 milhões de indivíduos passam fome. Em outras palavras, 1 a cada 9 pessoas no mundo está subnutrida, sendo dados da ONU. Com a palavra em parte, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, eu quero te parabenizar por esse tema, pois acho que na sociedade, no Brasil e em vários países, o desperdício de comida e de água são muitos. Então, eu acho que esse assunto deve ser tratado para que as pessoas se conscientizem em desperdiçar menos alimentos e desperdiçar menos águas, pois acho que mais para frente isso um dia poderá fazer falta no futuro. Então, eu quero te parabenizar, porque esse tema é muito importante e por você ter trazido esse tema até esta casa. Obrigado. Obrigado por suas palavras. Concedo a parte a vereadora mirim Camila Coelho. Vereador mirim Andrei, quero parabenizá-lo pelo seu tema, pois é um problema muito preocupante atualmente. É muita água desperdiçada hoje em dia e nós devemos começar a ter um conhecimento maior sobre isso. Quero parabenizá-lo pelo seu tema. Obrigado por suas palavras. Continuando. No Brasil, cerca de 5,2 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos ao longo de 2017, o que corresponde a 2,5% da população. No Brasil, cerca de 30% da produção agrícola é desperdiçada. Esse dado é do relatório Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, feito por uma entidade ligada à ONU. O Brasil tem um dos maiores índices de desperdício de alimento do mundo, com 40 mil toneladas de alimentos que vão para o lixo todos os dias. O brasileiro desperdiça mais de meio quilo de alimentos por dia, segundo a ONG Banco de Alimentos. Um dado interessante que foi obtido na pesquisa feita pela Unilever indica que 96% dos brasileiros se preocupa com o desperdício de alimentos, mas os índices citados acima é no mínimo contraditório.
Com a palavra em parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente te parabenizar por esse tema, porque realmente é muito importante você trazer esse tema aqui nesta casa, porque existe, como você disse no Brasil, muitas pessoas que desperdiçam alimentos, comidas, enquanto isso há pessoas passando fome na África, na Venezuela e entre outros países. Então, parabéns, vereador Mirim, por ter trazido esse tema. Obrigado por suas palavras. Continuando. Quais são as causas do desperdício de comida? Muitos produtos, como frutas e vegetais, estragam antes mesmo de saírem das prateleiras dos supermercados. Alguns alimentos que compramos, muitas vezes, não chegam à nossa mesa, para podermos tomar nosso café da manhã, nosso almoço e nosso jantar. E também, quando vamos ao supermercado, acabamos comprando comidas exageradamente, o que acaba gerando um grande desperdício. Outro problema é durante o transporte. Longas distâncias e embalagens impróprias são fatores impactantes. O que podemos fazer para não ter desperdício de comida? Podemos comprar no supermercado somente o que vamos utilizar naquela semana e também reaproveitar a comida que sobrou no dia anterior, que é a famosa marmita. Outra forma é fazer a compostagem, transformando o resto de comida em humus, o que servirá de insumo para suas plantas. Para finalizar, deixe um pensamento de Macho Sama, que diz o seguinte: evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar são práticas do bem. Obrigado pela atenção.